Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos. Olá, estamos aqui no Jornal da Comunidade, na TV Com, canal 11 da NET e 8 da Vivo. Hoje nós teremos a participação da Verena Amaral, a primeira âncora com deficiência visual. Vamos agora ver a frase. O jornalismo é, antes de tudo e sobretudo, a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. Oi, Verena, eu queria saber o que você achou dessa frase, o que ela encaixou com você, assim. Bom, Isa, é um prazer estar aqui com você, um prazer sempre poder falar um pouco da nossa profissão, nós que estamos aí começando, né? E temos aí muito aprendizado por vir. Essa frase, ela realmente, ela mostra os desafios que nós temos na profissão. Nós lidamos num mundo que é regido por um sistema sempre com influência política, né? Nós convivemos com a corrupção e quando você vai fazer o certo, você tem os seus valores, o seu altruísmo, realmente é uma luta. E o jornalista, ele está exposto dentro desses valores e tem a responsabilidade de mediar o público e esses valores. Então, realmente, essa frase ela tem tudo a ver com a nossa profissão e os desafios que nós enfrentamos. Sim. Conta agora aqui pra gente, quem é Verena Amaral? Bom, eu sou uma pessoa, eu nasci e cresci em São Vicente. Eu sou filha de bancária, já aposentada, e pai engenheiro também aposentados. Porém, não segui nada que eles lidando com números e cálculos, e eu não segui a vertente deles. Meu irmão, eu tenho 2 irmãos mais velhos. O meu irmão mais velho, de nós 3, ele tem deficiência intelectual. Então, eu já, antes de me tornar uma pessoa com deficiência visual, eu já lidava com a deficiência dentro de casa. É o Rafael, e ele é um grande aprendizado. Então, eu tenho essa vivência desde que eu nasci. E o meu irmão do meio, ele é administrador de empresas. Também lida com números. E eu sempre tive a cabeça muito povoada de sonhos e poemas e tal. Resolvi, gostava muito de arquitetura, como gosto até hoje, me interesso bastante. Mas, na hora H, resolvi fazer jornalismo. Então, com 17 anos, eu entrei na faculdade. Ao final do primeiro ano, eu tive a perda da visão, foi um descolamento de retina e catarata total nos meus 2 olhos. E aí, então, começou a minha luta. Eu interrompi, né, os estudos naquele momento, fui para o Lar das Moças Cegas, tive um período de 2 anos em casa, passando por um tempo de depressão. Porém, também um tempo de repensar toda a minha vida. Então eu comecei a pensar em Deus, eu particularmente, né, criei uma fé em Deus, em Jesus Cristo, e dali nasceu uma força muito grande dentro de mim. E aí então fui para o Lar das Moças Cegas, passei por uma reabilitação no que diz respeito a aprender a andar de bengala na rua, o braille, a informática. Passei a trabalhar lá como telefonista, fiz um estágio em assessoria de comunicação lá dentro mesmo e essa surpresa desse ano agora de estar aqui estagiando com o Jorge e com a equipe aqui. Como é a experiência de ser a primeira âncora com deficiência visual? Então, é importante ressaltar o seguinte, houve também o surgimento, uma moça chamada Natália Santos. A Natália, ela é uma pessoa com deficiência visual, ela é carioca e ela teve uma participação brilhante no programa da Regina Casé. Sim. É um programa já extinto. Então, há cerca de 3 anos atrás, ela fez participações de matérias externas, mas ela não estava ancorando o programa. Então, ela é jornalista também, ela tem uma história de vida fantástica, inteligentíssima, um encanto de pessoa. Eu li a história dela, fiquei fascinada,
Porém, esse momento de ancorar um programa em televisão aberta em estúdio, realmente não tinha acontecido ainda com o jornalista no Brasil. Então, nós acabamos tendo essa oportunidade, assim, sem pretensões, e eu sinto, assim, que é uma responsabilidade muito grande, porque eu sei que eu, entre muitas pessoas com deficiência visual, temos um sonho profissional. No Brasil, realmente, o desemprego está grande, independentemente da pessoa ter deficiência ou não. Então, além de eu estar conseguindo atuar dentro da minha formação, fazer aí um marco histórico no país. É uma responsabilidade, porque eu estou à frente de muitas pessoas, eu me sinto uma representante, e quem representa, ele tem que estar atento sempre aos detalhes de cada um, né? Procurando sempre a parte de mim, tem que demonstrar para o público o que existe na nossa história de vida, nos nossos valores, nas nossas lutas. Então, assim, é um presente, é uma dádiva, mas também é uma grande responsabilidade. Verena, então, nas universidades, geralmente existem muitos alunos dentro de uma universidade. E eu queria saber, para você, nessa parte em que você estudava, você precisou trancar e voltou, como foi lidar com a quantidade de pessoas, com as diferenças, assim? Então, é tudo novo, né? Só os professores que não foram. Eu revi meus professores quando eu ingressei novamente na grade de algumas matérias. Eles ficaram surpresos com como eu estava bem disposta e feliz, e eu também me senti muito feliz por isso. O convívio com colegas são seres humanos, né? Então eu tive, assim, ótimas surpresas, fiz amigos, foi um convívio muito bacana. Eu pude rever alguns conteúdos que foram acrescentados de alguns anos para cá. A profissão, ela mudou muito, né? Realmente a globalização, os recursos digitais, então eu tive que adquirir, foi muito bom eu ter acrescentado essa novidade. E o convívio com os colegas é assim, o que eu costumo dizer, existem dias bons e dias maus. Sempre a pessoa com deficiência tem dias que ela tem gratas surpresas, ela recebe ajuda, as pessoas prestam um auxílio com muito respeito, e alguns momentos em que não, porque infelizmente nem todos estão preparados para lidar com uma pessoa com deficiência. Mas isso também é aprendizado para nós e para o outro, porque de repente se a pessoa agiu de maneira inadequada comigo em um momento, com certeza ela depois parou para pensar e aí reviu seus conceitos. Isso também foi um aprendizado para ela. E o saldo que eu tiro disso foi que foi algo assim muito positivo. Eu gostei bastante. E ainda estou em processo de terminar a faculdade, então ainda tenho muita coisa boa aí para acontecer. Que bom, Verê. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos apresentando Hospitais Tecnológicos. Welcome to the state-of-the-art hospitals. This is one of the best hospitals for the treatment of childhood cancer. Here we have a surgical center specialized in neurosurgery. This is the ward of radiation therapy with modulated beam intensity. Wow! And here we do the intra-arterial chemotherapy. Fantastic! Tio, por que você tá falando inglês se o GRAAC é aqui no Brasil? É verdade, né? Não precisa. O GRAAC atende mais de 3 mil crianças de todo o Brasil todos os anos. 70% voltam a crescer saudáveis e ter uma vida feliz. Um dos melhores hospitais para crianças com câncer fica no Brasil e precisa da sua ajuda para continuar existindo. Conheça, doe. É você quem faz o GRAAC.
Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Voltamos com o Jornal da Comunidade. Hoje a nossa entrevistada é a Verena Amaral, a primeira âncora com deficiência visual em gravação de estúdio. Verena, como você observa o mercado de trabalho em Santos para o deficiente? Então, o mercado de trabalho, ele, por lei, existem as cotas a serem cumpridas, uma porcentagem de 2 a 3%, e em Santos, nem metade dessas vagas que seriam disponíveis em empresas é cumprida. Isso é um fator, assim, que vai das duas partes. Uma é da empresa de não criar condições para a pessoa com deficiência exercer a sua função, de não se informar e de não capacitar. E da parte da pessoa com deficiência, muitas vezes a carência, as condições de saúde. Então, gera aí esse vácuo aí do não preenchimento das vagas. Mas existe uma parcela, assim como eu e como muitos colegas que eu convivo, que nós temos a vontade e a capacidade de ir adiante. Então, eu digo assim, que para quem tem vontade, é simplesmente você não dizer não. Você ir em frente para você cumprir a sua trajetória. Você cumprindo, aí depois você pode dizer, então eu não quero mais, não era para mim, não tenho mais condições. Mas pelo menos você começou, você teve ali um trabalho com começo, meio e fim. E assim nós construímos a nossa trajetória, que na verdade não é tão diferente assim das pessoas que não têm deficiência. Uhum. Trabalhar é trabalhar, né? Sim. Então, assim, é você ter vontade, ir atrás e aí as portas vão se abrir. E a realização do seu sonho de poder fazer o balé clássico após a perda da sua visão, como foi assim? Eu passei um bom tempo procurando, batendo em portas, para achar um lugar. Existe uma companhia de balé, a Fernanda Bianchini, ela é em São Paulo. Uhum. É uma companhia só, com a maioria das alunas são meninas com deficiência visual e elas viajam o mundo. Aquilo sempre me chamou a atenção. Enquanto eu enxergava, eu não fazia aulas. E aí, depois então de repensar tudo e depois que eu perdi a visão, eu tive vontade de pôr em prática aquilo que estava guardado dentro de mim. E aí eu procurei vários lugares, não vi condições, não vi assim uma receptividade adequada para que eu tivesse aulas e tivesse um bom aproveitamento. E aí então surgiu a oportunidade há um ano atrás com a Maria Lisboa, ali na zona noroeste de Santos. E aí estamos nós. Eu vejo o balé clássico como a matriz das danças. Então eu falei, não, eu vou na raiz mesmo. É importantíssimo a gente aprender da origem, para depois fazer as escolhas, as variações. E o aprendizado é mais do que aprendizado, é saúde também. Sim. Com balé a gente ganha consciência corporal, né? É uma autorrealização também, é saúde, é consciência. E é um encanto também, né? Quem que não vê o famoso desenho da bonequinha bailarina e fica encantado? Então é disso também, o sonho de criança começa aí, para as que são pequenininhas, para as adultas, é aquela figura da bailarina. E para mim é um encanto, é como se fosse uma terapia, é um sonho e espero inspirar também muitas outras amigas que têm o mesmo sonho. Se eu não te fizer alguma pergunta ou se você quiser fazer uma consideração final. Eu quero só agradecer a vocês, aí aos nossos telespectadores que estão sempre aqui com a gente.
E dizer também que é um prazer estar aqui com você. Obrigada. Que eu gosto muito de você e agradecer a nossa equipe querida. Ficamos por aqui e até o próximo programa. Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos.